Olá, mais uma palavra de Deus para você nesse dia de hoje. Quero estar lembrando a você do like e que você divulgue o link para que mais pessoas estejam assistindo esses vídeos que o Senhor tem dado para esse canal, para abençoar vidas. E hoje nós temos uma palavra, eu quero falar do coração contrito a Deus, que Ele não despreza. Uma palavra dos céus, aonde o Senhor nos quer perto dEle, ouvindo a voz, a direção, mesmo que a gente tenha errado, que a gente volte para o Senhor e tenha esse coração voltado para Ele, para pedir perdão, para se humilhar, para ser humilde diante do Senhor, porque Ele quer o melhor para nós. A palavra do Senhor diz que o nosso coração ele é enganoso, né? Então, Deus que esquadrinha os nossos corações, só Ele pode saber aonde é que está o engano, o que é que está nos enganando para nos livrar do mal, ok? Então, no Salmos 51, 17, a palavra do Senhor diz assim, na parte C: um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Eu quero falar um pouco para vocês da história dos dois reis, Saul e Davi. E esses salmos é exatamente isso, esse Salmo 51, né? Ele fala de quando o profeta Natan, ele foi ter com Davi, exatamente depois de Davi haver cometido o adultério com Betseba. Muita gente sabe, muitos cristãos sabem dessa história, né? Davi cometeu esse pecado com Betseba e ele fez pior ainda, porque ele adulterou com Betseba e ainda para encobrir o pecado dele, ele matou o marido dela, que era servo dele, um homem que tinha confiança nele, e ele matou esse homem para que o pecado dele fosse encoberto, depois casou com ela para que ninguém percebesse. E isso, diante dos olhos de Deus, foi um grande pecado de Davi. Mas nós percebemos aqui no livro, né, de Samuel, em 1 Samuel 15, nós percebemos esse rei Saul, o rei Saul que também fez algo que desagradou o coração de Deus. Está aqui em 1 Samuel 15, eu vou ler o versículo 30, que diz assim: respondeu Saul: pequei, mas honra-me diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que eu adore ao Senhor teu Deus. Aqui a história de Saul. Saul, o Senhor tinha dado uma ordem a ele, para que ele fosse exterminar os amalequitas. O Senhor tinha falado com Saul que não era para deixar nada. Aqui no verso 17, a gente vê que 17 e 18. Disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não foste feito o cabeça das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, olha o que o Senhor disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados. Então o Senhor disse: você vai e vai exterminar, vai acabar, certo? Com eles, com esse pecado, até que seja
até que eles sejam aniquilados. E Saul foi, exterminou com a grande parte do rebanho, de tudo que o Senhor tinha mandado, mas escolheu, né, os bois, escolheu despojos, e aí trouxe para quê? Foi isso que o Senhor tinha falado com ele? Foi essa orientação que o Senhor deu? E quando Deus mandou Samuel ir lá, que o Senhor havia rejeitado ele, rejeitado Samuel e mandou, rejeitado Saul e mandou Samuel ir dizer para ele, cheio de argumento, que trouxe os bois, trouxe os despojos para fazer um sacrifício para o Senhor, né? O pecado sempre te dará argumento. Sempre te dará argumento para que você possa se sentir confortável, para que você continue, para que você permaneça nele. Então sempre você terá o argumento do pecado. E aqui, como eu já li no 30, quando Samuel chegou para dizer a ele que Deus tinha rejeitado, diferente de Davi, ele reconheceu que pecou, mas disse, honra-me diante dos anciões. Ele estava preocupado com ele. Ele estava preocupado com a situação dele. Ele não estava preocupado com o pecado. E aí a gente observa, colocando o pecado de Davi e o pecado de Saul, nós percebemos, obviamente, que o pecado de Davi foi muito pior do que o pecado de Saul. Davi adulterou, Davi matou, né? Davi enganou, Davi mentiu, fez tudo que não deveria fazer diante do pecado de Saul, que foi o pecado da desobediência também. Não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado, certo? Mas se você, aqui humanamente, lendo esse capítulo, lendo esses textos, quiser comparar, vai ser óbvio que a nossa mente humana vai fazer uma avaliação de que o pecado de Saul foi menor do que o pecado de Davi. E aí vem a pergunta, por que Deus perdoou Davi e Deus não perdoou Saul? Por que Deus rejeitou Saul e perdoou Davi? Por quê? Essa resposta a própria palavra de Deus nos dá. A diferença, Davi se arrependeu dos seus pecados. Aqui ainda no Salmo 51, quando Natan chegou para Davi, para falar para ele do que ele tinha feito, porque Deus usou Natan para confrontar o rei Davi sobre o pecado dele, o pecado que ele tinha feito, justamente para ele reconhecer a gravidade de suas ações e se arrepender. E hoje Deus faz isso, sabe? É um conselho que você recebe, isso tá errado. Não é por aí. É Deus usando as pessoas. Olha, isso que você fez não tá certo. E o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, ele nos conduz. Ele diz, nós sentimos claramente que estamos errando, que estamos errados. Certo? Estamos errados. E aí, mas muitos perseveram. E Davi, quando Natan chegou para ele, a gente vê aqui no Salmo 51, que Davi se arrependeu. Ele disse, tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. E aqui no 51:3 ele diz, eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. E vai mais no versículo 4. Contra ti pequei. Oh, pequei, Senhor. Ele se entregou. Eu pequei contra ti. Eu fiz o que era mal diante dos teus olhos, meu Deus. Eu fiz. Ele reconheceu o pecado dele.
Ele não quis justificar. Ele não disse hora nenhuma, Saul pensando na honra, não me deixe envergonhado, não posso, tá sendo exposto, eu sou um rei, certo? E Davi não pediu nada para ele. Davi não pediu honra, não pediu que encobrisse a vergonha dele. Ele só disse uma coisa: não me lances fora da tua presença. Aleluias. Não me lance fora da tua presença. Era isso que Davi estava preocupado. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Era só isso. Faça comigo o que o Senhor quiser. As consequências eu estou aqui para receber. Mas não retires, não saia da minha presença. Não tire de mim o teu Espírito. Eu preciso do Senhor. Isso Davi estava consciente. Ele sabia que sem o Senhor ele não ia conseguir, sabe, se perdoar. Ele não ia continuar sendo o mesmo homem. Ele sabia que ele não ia ter alegria, que ele não ia ter paz sem a presença de Deus, que ele não ia ter vitória. Ele tinha consciência de quem era Deus na vida dele. E hoje Deus te chama para que você tenha consciência de que sem Deus você não pode fazer nada. Sem Deus não tem alegria, não tem prosperidade, não tem vida. A vida está em Deus. E nós precisamos entender isso. Vamos nos arrepender-te. Oh, Deus, que palavra, você que está aí agora, você sabe do seu pecado, você sabe do que você ainda não conseguiu deixar diante de Deus na sua vida, seja ela emocional, seja ela pessoal, seja ela familiar, seja profissional. Fala com Deus. Fala com Deus nessa hora. Se apresenta diante do Senhor. O Senhor quer te limpar. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquilo que o Espírito Santo te lembrar agora. Você vai orar comigo, pedindo para que Ele te liberte. Vamos orar. Senhor Deus amado, querido, estamos aqui diante do Senhor. Assim como Davi, ó Deus, nós nos humilhamos, nos apresentamos como homens e mulheres falhas, Senhor, que precisamos da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Vem, Senhor, com a tua misericórdia e nos perdoe em nome de Jesus. Nos perdoe, diga o nome do seu pecado, porque pecado tem nome. Diga o nome, cite diante do Senhor e peça que o Senhor te perdoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor, receba a paz de Deus, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Deus te abençoe.